Três jogos abrem nesta sexta-feira, feriado de 21 de abril, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns detalhes sobre essa partida, como o desfalque das equipes e também transmissão ao vivo. Vamos começar falando do primeiro jogo da rodada, a rodada que vai começar cedo hoje, vai começar às 4h30 da tarde, com o duelo entre Atlético Goianiense e CRB. Será aí o segundo jogo do Atlético Goianiense na competição, o primeiro em casa, o Dragão, que na primeira rodada deixou escapar aí uma vitória nos acréscimos, né? O time chegou a estar vencendo o Sampaio Corrêa fora de casa por 3-1, mas nos acréscimos acabou sofrendo o gol do empate em 3-3 e agora busca aí a sua primeira vitória na competição. Já o CRB vai estar fazendo a sua partida de estreia nesta sexta-feira. O seu jogo da primeira rodada foi adiado por conta aí do Sport Recife, que seria o seu adversário, ainda está envolvido com as finais do Campeonato Estadual. Então, o CRB vai entrar em campo pela primeira vez nesta tarde aqui, né? Então, qual é a situação dos times na tabela? O Atlético é o nono colocado com 1 ponto e o CRB, 11ª colocação, porque não tem nada ainda, né? Não jogou, então tá ali no miolo da tabela. E trazer aqui algumas informações, então, sobre esse jogo, né? Esse jogo aí que terá transmissão ao vivo pelo Sport TV e também pelo Premier, pelo Pay-Per-View Premier. Vou começar falando sobre o Atlético Goianiense aí do técnico Mozart, que vai a campo aí com duas alterações em relação ao jogo de estreia. O meia Marco Antônio entra no lugar do atacante Ayrton, por opção do treinador. Enquanto isso aí, o Shailon vai para a ponta direita. E o Heron, recém-contratado, assume a lateral esquerda na vaga do lesionado Jefferson. Então, portanto, aí o técnico Mozart fazendo aí duas alterações. Uma por opção técnica e a outra por questão de lesão. A possível escalação do Atlético Goianiense para esse jogo deve ter o goleiro Ronaldo, a defesa formada pelo Rodrigo Soares, pelo Gasal, pelo Emerson Santos e pelo Heron. O meio de campo deverá ter o Matheus Salles, o Raudinei e o Marco Antônio. E aí, mais avançado, o Shailon, o Gustavo Coutinho e o Luiz Fernando. Esse aqui deve ser o provável time do Atlético Goianiense. Já o CRB, do técnico Humberto Loser, vem aí com a base montada desde o estadual, né? E aí faz aí algumas mudanças em relação ao adversário, né? O Loser muda aí o jogo com relação ao adversário. E a novidade aí do time do CRB para a estreia deve ser o atacante Renato, que se recuperou de uma lesão muscular e viajou, né, com a delegação e vai disputar a vaga com o Copete, né? O Copete que foi o autor aí do gol do título alagoano, né? E ainda o time pode ter mais novidades, né? O lateral esquerdo Edmar, ex-Vasco, e o atacante Yuri, ex-Vila Nova, eles estão em Goiânia, né? E devem aí compor o banco de reservas. Portanto, então, o time do CRB aí pode, no decorrer da partida, contar com duas novidades aí, dois contratados. A possível escalação do CRB do Humberto Loser deve ter o Diogo Silva no gol. A defesa formada pelo Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão. Tudo bom, né? A defesa. O meio de campo deve ter o Auremir, o Juninho Valora e o João Paulo. E aí na frente, o Mike, o Copete ou o Renato e o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, que na temporada passada fez um golaço aí pelo CRB. Então, essas são as informações do jogo Atlético Goianiense e CRB, logo mais 4h30 da tarde, abrindo a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar aí sobre o jogo seguinte da rodada, né? Jogo aí Botafogo de Ribeirão Preto e Sampaio Corrêa, jogo que acontece às 19 horas no estádio Santa Cruz, lá na cidade de Ribeirão Preto. O Botafogo, é bem verdade que a primeira rodada ainda não terminou, né? Tem ainda um jogo por fazer, mas até aqui o Botafogo é a única equipe visitante que venceu nessa Série B. Venceu o Juventude fora de casa, né? Na primeira rodada por 2-1, enquanto que o Sampaio Corrêa aí busca sua primeira vitória na competição. Como eu falei há pouco, o Sampaio Corrêa estreou empatando em casa em 3-3 com a equipe do Atlético Goianiense, fazendo gol de empate na Bacia das Almas. E o torcedor vai poder também acompanhar esse jogo pelo Sport TV e pelo Premier. E quais são as novidades aqui nas equipes? Vamos começar falando aqui sobre o time da casa, né? Vamos falar aí sobre o Botafogo do Adilson Batista, né? Que tem uma dúvida para o jogo dessa noite, já que o lateral direito Vidal sentiu um incômodo muscular na coxa direita na partida contra o Juventude, passou aí por tratamento intensivo no departamento médico, mas as chances dele aí estar em campo são poucas, né? É bem provável aí que ele não possa estar em campo. Então, no lugar do Vidal, o Adilson Batista deve escalar o Tássio, né? Que é reserva imediato para a posição. No entanto, né?
Se o Adilson Batista quiser fazer algo diferente, ele também pode colocar o Patrick Bray na direita. Apesar do Patrick Bray ser um lateral esquerdo de ofício, ele também pode jogar pelo lado direito. Aí o reforço botafoguense, né, no caso o Patrick Bray, já teve o seu nome regularizado no BID, assim como o meia Pedro Rodrigues, que ficou fora da primeira rodada por uma lesão no joelho. E aí outra mudança no Botafogo pode ser a entrada do Gustavo Xuxa no lugar do Luiz Henrique, né? O Gustavo Xuxa aí que fez um golaço na primeira rodada contra o Juventude, então ele pode aí ganhar a vaga de titular. Provável escalação do Botafogo deverá ter o Matheus Albino no gol, a lateral direita aí com o Tasso, o Vidal ou o Patrick Bray, né? Vai depender aí do técnico Adilson Batista. A dupla de zaga, o Carlinhos e o Diogo Silva, e o Jean Vitor na lateral esquerda. O meio de campo deve ter o Felipe Souto, o Guilherme Madruga e o Luiz Henrique, ou o Gabriel Xuxa. E na frente, o Osman, Salatiel e Robinho. Essa aí é a escalação, né, a possível escalação da equipe do Botafogo, dirigida pelo técnico Adilson Batista, que fez aí um bom trabalho na temporada passada, dirigindo a equipe do Londrina. E pelos lados do Sampaio Corrêa, a principal ausência, né, mais uma vez, será o Pimentinho que está lesionado. Ele aí que é o único desfalque da equipe do Bolívia Querida para o jogo, né? Por outro lado, o Gabriel Furtado aí pode voltar ao time. O Sampaio Corrêa, do Evaristo Pisa, né, que deve aí utilizar o esquema de 3 zagueiros nessa partida, ele deverá ter o Luiz Daniel no gol, a defesa formada, né, pelo trio de zaga, o Léo Silva, o Joelcio e o Gabriel Furtado ou o Fábio Aguiar. Aí no meio, o Matheus Pivô, o Johnny Douglas, o Neto Paraíba e o Alisson. E na frente, o Vitinho, o Ítalo e o Bill ou o Luiz Otávio na vaga do Bill. Esse deve ser o provável time do Sampaio Corrêa. E para fechar a rodada, né, dessa sexta-feira, vamos ter aí a Ponte Preta jogando contra o Criciúma. Jogo às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli com portões fechados. Isso mesmo. A Ponte Preta ainda paga uma punição referente à temporada passada e vai ter que jogar com portões fechados diante aí da equipe do Criciúma. A Ponte que ainda está sem técnico, né? O técnico Hélio dos Anjos foi demitido na última terça-feira à noite. E nesse jogo, a Ponte Preta aí vai ser comandada pelo Felipe Moreira aí, que assumiu interinamente a Macaca, enquanto a diretoria não encontra um novo treinador. E a Ponte deve ter novidade aí nesse jogo, né? O Hélio dos Anjos que tanto pediu reforços, e alguns reforços devem estrear neste jogo, como é o caso do Anilson, do Luan Martins e do Paulo Baia. Eles foram regularizados e já ficam aí à disposição. A provável escalação do time da Ponte Preta para esse jogo deverá ter o Kaique França no gol, o Luiz Felipe na direita, a dupla de zaga com o Edson e o Arthur e o Júnior Tavares na lateral esquerda. O meio de campo deverá ter o Felipe Amaral, o Ramon Carvalho, o Verton ou o Samuel Andrade, né, um dos três aí jogando no meio, além do Matheus Jesus e do Elvis. E na frente, a dupla, né, que já vem sendo titular aí desde a Série 2 do Paulista, o Pablo Diego e o Gé. E aí, vamos falar agora do Criciúma. Criciúma do técnico Cláudio Tencati, que foi campeão catarinense, estreou aí com vitória por 2-0 sobre o Tombense, né, no último final de semana. E o técnico Cláudio Tencati aí aparentemente não tem problemas para escalar a equipe do Criciúma, né? Aqui da lista de desfalques aqui, o único que tá fora aparentemente é o Claudinho e tá com gripe, né? Então ele deve se recuperar rápido aí e ficar à disposição logo. A provável escalação do Criciúma para esse jogo deverá ter o Gustavo no gol, a defesa formada pelo Cristóvão, Valisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes. O meio de campo deverá ter o Aerilson, o Rômulo, o Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel que não podia jogar o Campeonato Catarinense porque ele chegou após o prazo final de inscrição. E na frente, o Fabinho e o Éder. Então esse aqui é o provável time do Criciúma para o jogo desta noite aí contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que perdeu na estreia, né? Perdeu por Vitória pelo placar de 3-0 e agora busca aí a sua recuperação no campeonato. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e deixa aqui os palpites de vocês para os jogos desta sexta-feira, né? Você acha que o Atlético Goianiense vai vencer a primeira? A Ponte vai se recuperar? E o Botafogo vai vencer a segunda aí e já vai assumir a liderança? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!